Olá, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma classe dos professores aqui do canal Mundo Adventista. Que Deus abençoe a sua vida através desses estudos da lição da Escola Sabatina. E hoje, em particular, vamos recapitular aqui, vamos comentar a lição de número 12, que tem como título Deuteronômio no Novo Testamento. É isso mesmo. O que o livro de Deuteronômio está fazendo no Novo Testamento e qual é a importância de saber disso para a nossa vida hoje, né? Estão conosco aqui o nosso amigo e convidado Fábio Martinho. Dá um tchau aí, Fábio. Prazer, gente. Também está conosco mais uma vez o Juan Heidrich. E todos me conhecem aqui, o Evandro Cerqueira, e juntos nós vamos então compartilhar. Se você tem algum comentário, se você tem alguma coisa a adicionar aos comentários, ao estudo dessa lição, você pode usar aí o chat ou os comentários para que a gente possa tornar este momento o mais enriquecedor possível para a nossa vida espiritual. Não esqueça de compartilhar o link, de curtir e de dar aquela força para o nosso canal se inscrever no mesmo, tá ok? Antes de iniciarmos propriamente a lição, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e pedimos a orientação do Espírito Santo para o estudo dessa lição. O nosso irmão Fábio Martino vai fazer essa oração inicial para nós, tá ok? Então, vamos fechar os olhos e vamos para a oração a Deus. Querido e amado Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui entre irmãos, entre amigos, para mais uma vez buscarmos estudar um pouco sobre a sua palavra. Que o seu Santo Espírito nos acompanhe e nos ajude a compreender um pouco mais os seus propósitos, da sua lição e do seu amor por nós. Nos guie nessa conversa, esteja conosco, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, como nós vimos na última lição, o Senhor Deus, ele é o Senhor que escreveu, através do poder do Espírito Santo, toda a sua palavra. Tanto no Novo quanto no Velho Testamento, tem vários escritores, mas um único autor. E quando você é o autor da mesma obra, é comum fazer uso de certas citações ou de certas partes da palavra do Senhor, da sua própria palavra, para dar ênfase ou para ajudar na compreensão de certos temas bíblicos. Na última lição, nós vimos o Velho Testamento, o Deuteronômio, perdão, no Velho Testamento. E essa semana a gente vai ver, então, agora o uso do livro de Deuteronômio dentro do Novo Testamento por autores dessa segunda parte da Bíblia, e vamos ver algumas lições importantes para nós, tá? Eu gosto muito do verso para memorizar de Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui para os nossos amigos que estão aqui comigo, né, os nossos colegas aqui, parceiros. Aqui é Jesus falando, né? Falando para os seus ouvintes aqui sobre a importância de nos alimentarmos espiritualmente. Uma das coisas que chama muita atenção nas falas de Jesus, quando ele vai fazer uma citação de outra parte bíblica, é que ele sempre começa com está escrito, né? Eu queria ouvir de vocês aí um pouco sobre o uso do Antigo Testamento aí por Jesus, porque ele sempre começa com isso, e a importância de a gente também, quem sabe, ter também seguir esse mesmo modelo de Jesus aí, quando vamos conversar da Bíblia com outras pessoas. Legal. Quer começar, Juan? Vamos lá. Uma das coisas que me lembra esse verso é o pastor Jorge Wanderman. Queira ou não queira, eu gostava de escutar a voz da profecia já desde criança, né? Então, me dá até saudade, às vezes, de ver aquela... Terminava com essa frase, né? Mas uma coisa que para nós, a gente pode dizer que a Bíblia é a palavra, é como água para sedento, né? Ela dirige a pessoa para a fonte da vida, que é Cristo, né? Que é o nosso Senhor Jesus. E as mensagens que lá estão nos tornam cada vez mais, tornam a nossa vida melhor, né? Para Cristo. Então, a gente busca sempre melhorar nisso. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que a Bíblia interpreta a si mesma, né? E um texto deve ser comparado com o outro.
O estudante deve aprender a considerar a palavra como um todo e ver a relação de suas partes. Isso aí se encontra no Espírito de Profecia. O Antigo Testamento também, ele derrama luz sobre o Novo, e o Novo derrama luz sobre o Antigo. Uma das coisas, esse versículo, Mateus 4:4, ele se refere lá a Deuteronômio 8:3. E a gente vê que ela é uma intertextualização, palavra difícil, né? Intertextualização das escrituras pelos autores ali do Novo Testamento, usando o Antigo Testamento. Tem 4 livros que são muito usados no Novo Testamento: Gênesis, Deuteronômio, Salmos e Isaías. Inclusive nos escritos de Qumran, eles usaram Isaías é um dos livros mais copiados, e eles mostram quem estuda lá os escritos de Qumran, eles mostram essa intertextualização com o Novo Testamento, com o Antigo Testamento, e que seria o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento, como forem chamar, mas há várias alusões, várias histórias. A gente pode ver praticamente em todos os livros do Novo Testamento, a gente vê relações com o Antigo Testamento. E Jesus usa muito disso. Paulo usa muito disso. A gente vê, Judas lá, Hebreus, a gente vê Apocalipse, que é recheado de alusões ao Antigo Testamento, à história do povo de Israel. Então, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, né? Há várias referências sobre si mesma em outros livros. Eles se completam, eles formam uma cadeia e cada vez mais ela vai sendo preenchida, né? E ela se afirma. Dizer, muitas vezes, que a gente já escutou por aí, dizer que o Gênesis não existiu, é uma tremenda bobagem, porque se tu olhar para trás, dizer que ele não existiu, todos os outros livros da Bíblia, eles caem por caem por terra a sua base. Ou dizer que as alusões lá a Abraão, como a gente já escutou, eram fictícias, ou até mesmo a saída do povo de Israel do Egito também é uma ficção, cruzar pelo meio das águas lá seria outra ficção, né? E há tantas histórias do povo de Israel no deserto, seria outra ficção. Não, cai por terra toda a Bíblia. No momento que tu tira uma parte, e o próprio Cristo, ou o próprio Deus, fala através de João, diz assim, não tirará nem um pingo ou i, né? Nem uma vírgula, né? da Bíblia. Então, é necessário que a gente veja ela como uma contextualização sobre toda ela. No momento que a gente estuda o Novo, a gente também deve estudar o Antigo. No momento que a gente estuda o Antigo, a gente também deve estudar o Novo. Então, essa é uma das partes que a gente vê essas alusões à Bíblia, assim. Até daria para citar o próprio Jesus, ele faz uma grande referência, para ser curto aqui, uma grande referência ao maior dos mandamentos. Onde é que está? Em Deuteronômio. O Shema também, Jesus cita lá em Marcos 12:29, também ele cita o Shema. E onde é que está isso? No Novo Testamento, no Antigo Testamento. E lá se faz uma referência a Deuteronômio 6:4. A jornada de Israel até a prometida, o apóstolo Paulo tira lições disso. Essa que eu falei sobre não devemos acrescentar nada à palavra de Deus foi enfatizada para Israel a Josué. E Josué, né? E em Deuteronômio 4:2, e citando Deuteronômio 32, que é o cântico de Moisés, Paulo lembra os crentes a evitar a ira, deixando nas mãos de Deus a vingança para as injustiças. E há 2 cânticos de Moisés que nós cantaremos no céu, no rio do mar de vidro, lá no Cântico da Vitória, que é o Êxodo 15, e Deuteronômio 32. Então, a gente vê em Apocalipse que também tem referências ao Antigo Testamento. Olha lá, Fábio, pode... Boa. quiser comentar, vai lá. Eu só
Eu acho sensacional tudo que você trouxe, foi muito, muito legal. Vou até fazer um gancho depois em cima disso. Mas eu queria só dar um passo atrás. Uma coisa que eu gosto muito de lembrar quando a gente vai falar desses momentos é sobre nomenclatura, sobre quando é separada a nomenclatura de Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso para mim é muito importante, assim, porque às vezes as pessoas e aí a gente vai ver muito isso quando a gente vai lá para Gálatas, né? Gostam muito de usar esse texto aí de Paulo fora do contexto, não entender bem, para Sim. querer justificar que todo o Antigo Testamento perde o valor, o que importa é o Novo agora e tal. E aí o que Jesus trouxe depois. Então é importante a gente retomar que, assim, quando Jesus fala sobre escrituras sagradas, não existia Novo Testamento. Então, quando ele está falando de escrituras sagradas, só existe aquilo que hoje a gente chama de Antigo Testamento. E que essa Sim. divisão de chamar de antigo e chamar de novo vai acontecer mais ou menos ali por volta de 1500 depois de Cristo. Isso. Então, por mais de 1000 anos depois de Cristo, ainda não se chamava de Antigo Testamento. É muito recente isso, então é muito importante. Porque e aí é só Fábio falando, tá? Eu particularmente não gosto dessa nomenclatura antigo e novo, por isso, porque dá uma ideia, né? Quando você compra uma roupa nova, geralmente porque a antiga já está muito gasta, já está velha, tem, sei lá, está estragada, né? É lógico que tem os que compram só porque gostam de comprar muito sempre. Mas a palavra antigo, ela remete um pouco, tem uma tendência a remeter a algo que não serve mais, né? Que não precisa mais, que foi suplantado por algo novo. Então, eu acho importante trazer esse contexto inicial, a gente tomar esse cuidado, né? Quando Jesus está falando, está escrito, e ele faz várias situações, ele está falando da única coisa que ele entendia por Escritura Sagrada até o momento, que é o que a gente chama de Antigo Testamento. Então, Sim. todos os textos que vêm depois, que vêm numa linha muito de testemunho ocular, de relatar as coisas acontecidas, do que eles viram com a vida do Messias aqui na Terra, ela vem para completar, para se somar, que foi esse é o processo de escritura das escrituras sagradas durante todos os séculos, né? Então foram escritas, cada texto, cada livro ali foi escrito em momentos diferentes, e eles iam se somando e completando esse canon da escritura sagrada. Então, eu acho importante voltar nisso, né? Porque eu acho que quando a gente compreende que foi na Igreja Romana, 1500 anos depois de Cristo, que veio essa divisão, só por uma questão didática de entendimento, já quebra um pouco esse mito, né? Essa tendência de um olhar errado, de olhar o antigo como algo que passou, que não tem mais necessidade. Até porque, assim, é importante a gente perceber que Jesus ele não traz algo novo, né? Por isso que justamente ele cita o tempo inteiro as escrituras e ele aponta para as escrituras quando ele quer mostrar alguma coisa para o povo ali, né? Como o exemplo que a gente tem aqui na lição de quando ele vai conversando com os discípulos no caminho de Emaús. Então ele passa de ponta a ponta os textos bíblicos, as profecias, relembrando eles para que eles pudessem perceber que era Jesus que estava ali, que a profecia se cumpriu, que ele ressuscita ao terceiro dia, mas ele não falou, ele levou eles a perceberem através das escrituras sagradas, que é o que hoje a gente chama de Antigo Testamento. Então, eu acho que é muito importante a gente começar por aí para quebrar um pouco, às vezes, Eu concordo com essa ideia. Eu concordo com essa ideia. Eu acho que a gente não deve chamar de... Aliás, hoje é uma contextualização geral, tudo. A gente entende que é Antigo, Novo Testamento, tudo que a partir de Jesus seria o Novo Testamento. Mas é o primeiro, né, Testamento, Segundo Testamento, mas a Septuaginta antiga e é a partir dali as novas escrituras com os apóstolos, a vida de Jesus, tudo mais. Mas eu acho que a nomenclatura não é das melhores, mas eu concordo com essa ideia. Tem o risco de levar erro. Aí depois eu queria só, começando de trás para frente, né? Vou ler um pedacinho bem rápido do final de sexta-feira, só porque resume muito a beleza do que o Juan trouxe para a gente. Olha só. Pode-se aprender muito também de como interpretar a Bíblia pela forma com que os escritores inspirados no Novo Testamento usaram o Antigo. E uma das primeiras lições que podemos aprender é que, ao contrário do que dizem muitos eruditos, os escritores do Novo Testamento nunca levantaram nenhuma questão sobre a autenticidade ou autoridade dos livros do Antigo Testamento. É legal porque se tivesse qualquer ponto, né, as pessoas que às vezes vão por esse caminho errado de entender o novo suplantando o antigo. Então, se tivesse qualquer coisa nova, qualquer coisa errada, a oportunidade que eles teriam de corrigir era justamente quando eles registram e escrevem os livros, os textos que compõem o Novo Testamento. Mas não, eles não contestam nada, muito pelo contrário, só tem citações validando as escrituras que estão no Antigo Testamento. Então, nada em seus escritos revelou, por exemplo, dúvidas sobre a historicidade dos relatos do Antigo Testamento, desde a existência de Adão e Eva, a queda, o dilúvio, o chamado de Abraão, e assim por diante. A erudição que questiona essas coisas é apenas ceticismo humano e não deve ter lugar no coração nem na mente dos adventistas do sétimo dia.
E aí tem outros dois riscos, né? Que, quem está com a lição dos professores, lá na página 159 traz, que é o risco da interpretação das escrituras sem levar a sério a natureza inspirada. Né? E aí ele traz lá a aplicação da hermenêutica, explica, questionar a verdade histórica, ética e teológica do texto, ou interpretar as escrituras do ponto de vista de seus pressupostos culturais. Então, esse é um outro risco aí que a gente tem, né? De tomar cuidado com a validade da escritura, e aí eu me preocupo com esse ponto, e achei legal a lição trazer, porque infelizmente a gente tem visto entre pessoas aí dentro do mundo adventista, tanto pastores como músicos, levando a questionar a inspiração tanto da Escritura Sagrada como do Espírito de Profecia. Então, achei legal a lição trazer essa questão da hermenêutica para a gente tomar esse cuidado para não colocar os nossos pressupostos na frente, e é o que o Juan falou, as Escrituras Sagradas, elas se auto-explicam, elas se complementam, você vai vendo as referências de uma para outra, como vai esclarecendo a nossa compreensão, a nossa percepção. Então, a gente tem que tomar cuidado para não pôr a nossa vontade de forçar o texto para o texto querer explicar aquilo que a gente quer ouvir, né? Para que a gente esteja de coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para nos contar através do texto, né? A gente corre o risco de... E aí eu acho que a gente já pula para a segunda, mas a gente corre o risco de insultar o Espírito Santo ao momento que a gente rejeita alguma parte da Bíblia. Perfeito. A gente corre o risco de rejeitar o Espírito Santo, rejeitando partes da Bíblia, adaptando partes da Bíblia, ou atualizando a Bíblia, como muitos andam falando por aí. A gente corre esse grande risco e é extremamente perigoso isso. Isso que vocês têm comentado é tão relevante, e você que está nos assistindo, é muito bom ver esses pontos, e se não entendeu, volta o vídeo. Volta o vídeo até compreender aí e ter noção. Hoje estamos vivendo um mundo da ideologia. Muitas pessoas estão defendendo ideias, conceitos, filosofias diversas. Temos muitas ideologias hoje. E muitas vezes essa ideologia, inclusive, alcança o nosso mundo adventista, né? O nosso meio adventista também. Pessoas se levantando, trazendo ideias, conceitos, certas coisas, luzes, vamos assim dizer, que tem como objetivo de nos ajudar, mas muitas vezes tem atrapalhado, nos desviando do verdadeiro caminho. Uma coisa que eu achei linda nessa lição é que ela enfatiza ou mostra que Jesus é o nosso modelo em tudo. E uma das coisas que Jesus é modelo é a forma como ele usava a palavra de Deus, é a forma como ele estudava a Bíblia e como ele aplicava a Bíblia no seu dia a dia, né? Tanto que ali, quando o inimigo vem com a sua ideologia, usando inclusive a própria Bíblia, né? Porque o próprio Satanás usou está escrito. Então, a gente percebe aí que as escrituras, elas podem, se com um coração errado, se com um desejo errado, pode ser usada para o mal. Vocês lembram que no Novo Testamento, lá no Novo Testamento, não, perdão, lá em Gênesis, o inimigo, ao falar com Eva, ele distorce a Bíblia. Ele usa a Bíblia. Não foi isso que Deus disse? Se fosse parafrasear, seria, não está escrito isso? Se tivesse se a Bíblia existisse naquela época, né? Ele ia falar, está escrito, não tocarás em nenhum fruto do jardim, tal. Mas como não tinha Bíblia, então ele usa o próprio Deus direto. Naquela época, Satanás já usou aquilo que Deus falou para distorcer a verdade. Imagine hoje como não pode ser distorcido. Mas aí Jesus ele dá uma aula incrível, uma aula maravilhosa, no meio de uma discussão, de uma ideologia, de um conceito que está querendo mudar o que é certo, você vai até a palavra do Senhor. Quando Jesus foi tentado no deserto por 3 vezes, nas 3 vezes ele se defendeu não com a sua experiência, não com aquilo que ele aprendeu no meio acadêmico, não com as filosofias do tempo que ele estava vivendo, mas em todo o momento ele citou as Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas, meu amigo, meu irmão, é o lugar mais seguro para estarmos alicerçados. É o lugar que a gente pode confiar, acreditar e ter a certeza que não vai ruir, como muitas ideologias, filosofias humanas que já surgiram,
deixaram de existir. Tudo vai passar, a palavra do Senhor Deus diz, mas a sua palavra permanece para todo sempre, né? Então, eu queria levantar esse ponto da palavra de Deus, que é muito importante. O livro de Deuteronômio é um livro, meus irmãos, rico em pontos teológicos, em princípios, em ideologias do céu, que vai realmente fazer a diferença na minha vida e na vida da nossa comunidade. Então, eu achei esse ponto da lição lindo, incrível. Deus nos ensinando como usar a palavra de Deus em todos os momentos, né? Uma vez eu estava falando sobre... Eu queria muito pregar, e eu falei com o homem assim, como você prega? O que é que você faz para pregar lá na frente e não ficar com medo? E aí ele pegou a Bíblia, deu um tapinha assim e falou, Evandro, o segredo é o seguinte, a fonte é a mesma. A fonte é a mesma. Aqui está o segredo. Ou seja, não vem de mim, vem da palavra do Senhor. E quando eu falo do que vem da palavra do Senhor, eu não tenho medo, porque a palavra do Senhor é a verdade. Evandro, eu acho legal isso que você trouxe, cara, porque a gente viu aí na lição, né, momentos de Paulo, de Pedro, de Estevão citando as escrituras, mas eu acho que para mim um dos mais fortes é justamente esse de domingo, esse episódio do deserto, assim. Porque é o que você disse, assim, é Jesus ali como exemplo, né, ele acaba de passar ali pelo batismo, ele vai iniciar o seu ministério, e aí ele está naquele episódio, aí tem a linguagem de Mateus, tem uma sobreposição, né, ele está 40 dias no deserto, e o povo de Israel ficou 40 anos, né, no deserto, e ele está ali, né, sem comer, e aí o Satanás chega para tentá-lo, e a primeira tentação vai ali pela comida, né? Eu transformo o pão em água e tal. E aí ele vem justamente, transforma a pedra em pão, né? E aí ele vai justamente para as escrituras, né? Ele vai para o está escrito e cita Deuteronômio, lá 8:3, que o Juan até contou para a gente no início. Então, é muito legal que Jesus está ali, Jesus é uma das pessoas, né, da trindade de Deus, ele está ali como homem, ele está ali no deserto, certamente ele está fisicamente sentindo o peso que é você estar no deserto, aquele tempo todo sem comer, então ele com certeza está ali desgastado, cansado, e aí Satanás chega ali para tentá-lo, e ele não usa poder, ele não usa ele usa as escrituras. Então, eu acho que esse é o maior exemplo de todos, de não importa qual deserto a gente esteja, qual dificuldade a gente esteja passando, o que segura a gente, o que mantém a gente para não cair nas tentações do inimigo, não ir para o caminho errado, é as escrituras, e Cristo deixou isso claro nesse episódio. Assim. Então, para mim, a lição de vida que tem para mim é muito forte, né? Quando a gente conversou da outra vez, né, que eu dei o testemunho aqui do que aconteceu comigo, acho que as escrituras foi o que me ajudou para sair do caminho errado que eu estava, do caminho do engano que eu estava. E aí, se ficar com curiosidade dessa fala, vai assistir aí no canal que tá lá gravado, né, mano? Assiste aí, vou deixar o link em algum lugar aqui do testemunho do Fábio, viu? Tem lá no site, lá, Histórias Vivas, bem destacado lá, pode ir lá buscar também. Isso para mim é muito rico. E aí ele vai uma a uma, né? Ele vai para a segunda lá, tentação, quando ele tá lá, Satanás leva ele para cima do templo. E aí tem uma curiosidade, porque nessa segunda, Satanás usa a Bíblia, né? Satanás vai falar do que está escrito. Só que a diferença é que toda vez que Cristo vai falar do que está escrito, ele cita Deus. E quando Satanás vai falar do que está escrito, ele cita os anjos, que eram da mesma classe dele, e não fala sobre Deus. E aí vai Jesus e fala assim, mas você esqueceu de uma coisa, está escrito também, não tentarás o seu Deus. E aí a terceira, a irmã White, ela fala para a gente, né, que essa foi a tentação mais forte de Jesus. Porque quando Satanás leva ele para cima do monte mais alto, e aí de novo um paralelo, né? Quando Moisés está lá em Deuteronômio e recebe de Deus os mandamentos, ele está no ponto dos montes mais altos ali da região que ele estava. E aí Satanás apresenta para ele tudo o que vai acontecer, todas as pessoas que iam cair, o sofrimento, a dor. E é por isso que Jesus de fato fica tentado, porque às vezes as pessoas ficam tentadas a achar que por ele ser Cristo ele não ficou tentado. Não, ele ficou, porque imagina, se ele se ajoelhasse, ele se entregasse, ele ia evitar o sofrimento de muitas pessoas. Então foi tentador, mas é muito mais forte para ele o relacionamento dele com Deus, e aí ele cita as escrituras falando justamente do não terás outro Deus, não adorará outro Deus, né? E aí ele de novo citando Deuteronômio ali 6:13, e aí é que ele não cai nessa tentação. Mas, de fato, foi uma tentação, né? Por isso que o nome são as 3 tentações, porque tentou. Então, é muito legal ver isso, assim, né? Assim como somos tentados, esse é o caminho que ele nos mostra, que é o que você trouxe. Ele foi o maior exemplo. O caminho que temos de não cair é se apegar às escrituras. Eu
Eu acho que a gente poderia ficar só nessa, se a gente ficasse falando Claro. as tentações de Jesus ali, acho que é um grande foco dessa lição. Domingo ali a- não diria o ponto central, né? Mas é um ponto forte demais essa ponto da lição ali, assim, é que nem as três citações dá para a gente ver por 1 João 2,16, ele fala, o discípulo João fala o seguinte: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos do óleo e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí a gente volta às tentações. A primeira tentação foi o desejo da carne, né? A segunda tentação foi a soberba, a arrogância da vida. E a terceira é o desejo dos olhos. E ele coloca essas três tentações como uma negação também do maior mandamento. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então, no momento que, se Jesus caísse algum pontinho ali, uma vírgula, cairia por terra todo o plano da salvação. E essas três tentações fazem uma relação com o povo de Israel também no deserto, porque são três locais da revelação divina. O deserto, Jesus está no deserto. O templo, Jesus é levado ao pináculo e Deus também se revela, o Pai também se revela no templo. E o monte, onde Moisés, há a revelação de Deus no monte. E Cristo também é tentado no monte. Então a gente poderia, completando ali, eu acho que o que tu colocou, Fábio, Jesus não usa o seu poder divino para ajudar a si próprio no sofrimento ou para vencer o mal. E um segundo ponto, ele não usaria sua popularidade, seus milagres, para se desviar da missão de morrer pela humanidade a fim de nos salvar. É o segundo ponto, né? Desculpa. E um terceiro agora, ele não se curvaria diante de Satanás para validar sua rebelião contra Deus. Foi com fraqueza, dedicação total, obediência absoluta a seu Pai que Cristo veio para derrotar Satanás. E é incrível. Aí, claro, teria uma profundidade muito maior, mas como ele usa as Escrituras para... Ele usou 3 versos práticos, e daí no final ele manda: Satanás, sai daqui, sabe? Não tem poder nenhum aqui. Tu roubou não, claro, isso ele não disse, mas dá para dizer assim, tu roubou o que seria de Adão ali, o meu representante aqui, e agora eu vim tomar o que havia sido perdido. Vim, fugiu a palavra, mas eu vim resgatar, né? Tomar para mim o que é meu de direito. Mas Uma coisa muito boa da lição, eu não sei se acabou o comentário já, Juan? sim. Desculpa. Pode continuar. Sabe, essa lição ela é incrível nos seus detalhes, sabe? Porque a lição apresenta aqui uma expressão hebraica chamada levantando os rostos, que me lembra um pouco o virar a cara dos tempos modernos, sabe? Ah, fulano passou por mim e virou a cara. E geralmente quando a gente fala assim que alguém virou a cara para nós, é porque ela se sente superior, né? Aquela pessoa que virou a cara, ela se sente acima, mais justa, mais correta, na razão, né? Às vezes é assim, discutiu e virou a cara para mim. Por quê? Porque se achou na razão, né? Ou seja, mais justo do que eu, ou melhor do que eu. E quando a gente, vou usar mais uma vez aquele contexto do Antigo e Velho Testamento, né? Porque as pessoas usam para dizer que o Novo Testamento é apresentado um Deus de amor, enquanto no Velho, um Deus de guerra que mata tudo e todos. Grávida, mulheres, crianças, mata tudo. E aqui a gente percebe na lição que isso não é uma verdade, que o conceito de amor, o conceito de graça, o conceito de justiça, de ser imparcial, já estava sendo revelada ao seu povo lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio. Deus já tinha colocado esse conceito para todos. A importância de percebermos que somos todos iguais. Somos iguais, né? Não tem ninguém diferente.
E Deus, ele usa essa expressão aqui, né, de Deuteronômio aqui, para nos mostrar que Deus é um Deus imparcial. Ele nos ama de toda maneira. Eu tenho o costume de falar o seguinte para os meus filhos. Não existe ninguém melhor que você. E também não existe ninguém pior que você. Nós somos iguais. Nós estamos no mesmo nível. Então não podemos permitir que ninguém nos humilhe e não podemos humilhar também ninguém. Porque estamos todos no mesmo barco. Diante do plano da redenção, todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo lugar, na mesma posição e carecemos da misericórdia e da graça do Senhor. Então, o povo de Israel já sabia que, apesar de terem sido escolhidos para ser uma nação santa, um povo peculiar, eles não eram os únicos. Na verdade, eles tinham uma missão, um objetivo por existir. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja que tem a verdade completa, total. E nós também temos uma missão e não somos exclusivos. Não temos maiores benefícios por conhecermos a verdade do que aquele que não conhece a verdade por inteiro. Na verdade, nós temos uma responsabilidade até a mais, de podermos levar essa mensagem aí para as outras pessoas, não virando a cara, não levantando o rosto, não se achando melhor, mas sabendo que somos iguais. E por sermos iguais, temos que ajudar ao nosso próximo a conhecer essas verdades maravilhosas que nós temos conhecido também. Então, esse é um detalhe que eu achei lindo e incrível na palavra do Senhor, através dessa lição aqui. Eu teria pouco a acrescentar aí do que você trouxe, Evandro, na lição de terça, porque eu acho que é isso mesmo, assim, eu acho que você trouxe o cerne principal, né? Algumas lições atrás, eu não lembro se foi na 9 ou na 10, que a gente vê isso, né? Que quando a gente, porque para mim, segunda-feira tem uma questão muito de missão, né? De chamado da missão aqui. E aí a gente vê na lição, acho que 9 ou 10, que fala que no papel do cristão, de como que a gente tem que tratar os demais com amabilidade, com gentileza, né? Como que deve ser essa abordagem, esse cuidado com o próximo. E aí, no contexto bíblico, os menos favorecidos são muito citados ali, né? As viúvas, os órfãos, então a lição acabava trazendo cuidado com eles. Mas é isso, Deus não, primeiro que ele só tem uma questão, né? Ele veio pelos pecadores, ponto. Classe social não faz diferença nenhuma. E pecadores somos todos, portanto ele veio por todos. Então, se ele não faz diferença, né? Se ele já vem de braço aberto, não importa qual a situação, quem somos nós para tratar ou separar ou julgar pelas diferenças que existem entre as pessoas, né? Então aí traz esse exemplo aí na lição, falando que naquele tempo possivelmente essa expressão levantando os rostos estava relacionada ao rei que antes de dar o veredito final ali ele tinha a oportunidade de ver, né? E aí pelo status social podia pesar na decisão dele. Então é justamente esse cuidado que a gente não tem que ter, aliás, que a gente tem que ter em não fazer, né? Em não julgar, em não tratar com diferença em nenhuma situação. Até porque e aí só um paralelo, assim, bem... Às vezes eu gosto de ficar vendo alguns vídeos de biografias, né? E aí eu tava vendo a biografia do Warren Buffett, do Elon Musk, né? São bilionários, pessoas de sucesso e tal, mas você vai ver de onde eles começaram? Eles começaram de uma forma muito simples, cara, fazendo trabalhos muito simples e não tinha muito dinheiro. O Elon até veio de uma família tradicional, mas ele começou do zero, depois perde tudo várias vezes. E qual é a garra de se dedicar, assim? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você vê a pessoa na situação dela hoje, que ela está bem na vida, teve sucesso, teve riqueza, mas você não sabe a luta que ela teve, né? Então, em qual momento também ela não cresceu naquele status social? Ela veio de outro status social. Então, primeiro, não faz diferença nenhuma isso. Segundo, você não sabe o que vai acontecer na vida de cada um, né? Qual a trajetória dela, o que ela vai crescer. E outro, assim, para Deus, o mais importante é qual a nossa trajetória espiritual, né? Qual é o nosso relacionamento com Ele e com o próximo. Né? É aí que é o resumo, né? Quando tem o resumo dos 10 mandamentos, a gente tem 2 blocos principais. É isso, assim, qual é o nosso relacionamento com Ele, nossa vida espiritual, e tendo clareza de quem Ele é e o que Ele fez por cada um de nós, portanto, qual é o nosso relacionamento com o próximo, que Ele ama, que Ele veio aqui, que Ele entregou a vida para salvar todos os nossos próximos e também a gente. Então, não tem o porquê da gente fazer alguma diferença, trazer algum julgamento nesse processo. Só acho que complementando que já foi dito por vocês, muitos vão ver uma única igreja, você. Muitos vão ver uma única igreja, nós, né? Eu vou ser a igreja que muitos vão ver.
se eu não tratar essa pessoa bem, eu vou estar representando mal a Cristo. Eu vou estar representando mal o meu Senhor. E olha, quantas vezes a gente erra, sabe? Poxa, poderia ter tratado aquela pessoa melhor, tudo. Pá, perdi uma oportunidade. Que nem agora é época de Natal, lá a igreja está fazendo uma grande campanha para arrecadar alimentos, tudo para a gente. Já tem agora a terça-feira marcado, tá? Várias famílias vão ser 70 famílias, eu acho, que vão ser auxiliadas que são de região mais pobre aqui, da região de Canoas, no Rio Grande do Sul. E a mas mas é a chance que nós temos também, e claro, não é só nessa época, né, porque elas necessitam o ano inteiro, mas é a chance que nós temos de mostrar um pouco mais esse senso de missão. Missão não é só levar o evangelho também está em ajudar o próximo. Ah, eu gosto muito de dizer que eu aprendo muito com as escrituras e Deuteronômio, ali o Pentateuco, são a base da Bíblia ali e fala muito sobre ajudar o próximo, fala muito sobre a gente vê a história de José lá, o quanto ele, poxa, trabalhou 7 anos juntando coisa para depois ele estar ajudando os outros também, né? E aí a gente vê que Cristo ele manda, não, tu tem que, Paulo também faz essa ênfase, tu tem que ajudar o próximo, tu tem que ajudar teu irmão, tudo. Então, essa parte de somos todos iguais, a gente tem que entender isso. É a nossa referência com Cristo. Essa igreja que nós movemos, também nós somos parte dessa igreja. Nós somos um pilarzinho dela. Então, nós somos a igreja também, e devemos representar Cristo onde nós estivermos. Hoje, no presente momento que estamos vivendo, um quadro da sociedade que a gente percebe é que as pessoas estão se tornando cada vez menos compromissadas com as coisas que são de verdade importantes, né? E o que é encontrado como argumento para validar esse descompromisso tem sido usado. O livro de Gálatas, por exemplo, é um livro que é muito usado no meio cristão para defender a teoria ou a tese de que os 10 mandamentos não precisam ser mais guardados, que a lei de Deus não tem a importância que tinha há um tempo atrás, e que ela mesma, a Escritura, demonstra isso através do livro de Gálatas, né? E é incrível como Paulo ele usa as referências ali de Deuteronômio para mostrar que isso não é uma verdade. Pelo contrário, que a lei ela tem a sua importância, ela tem o seu papel, porém a salvação não é realizada pela lei, mas sim pela graça, né? Eu gostei muito de uma frase que está na lição que diz o seguinte: quando se fala sobre a lei, e era isso que Paulo queria que as pessoas entendessem, a questão não é a obediência à lei, mas confiar na lei. Uma posição difícil, se não impossível, para seres caídos como nós. A lei não é apenas uma regra que deve ser seguida pelo cristão. Porque se fosse assim, pense comigo, qual foi o povo que guardou melhor a lei e, inclusive, criou novas leis para que a lei não fosse quebrada? Foram os judeus. Foi o povo hebraico. E por mais que eles tivessem guardado isso nos detalhes, inclusive Jesus cita alguns momentos, poxa, vocês tiram o dízimo desses detalhezinhos aqui, né? Mas, apesar de estarem fazendo isso, vocês não estão guardando a lei, vocês não estão observando a lei. Porque guardar a lei não é só guardar a lei por guardar, mas é confiar na lei, confiar que ela transforma, confiar que ela muda, confiar que ela nos aproxima de Deus, confiar que ela nos faz uma pessoa melhor, porque ela mostra e aponta os nossos erros, mostra onde nós estamos falhando, mostra onde nós estamos equivocando as nossas decisões. E eu queria escutar um pouco de vocês também, o que vocês acharam dessa parte dessa lição, que foi realmente incrível também. Eu tenho uma coisa aqui um relato pessoal, assim, às vezes eu já tive vontade de tão irritado que eu fiquei em questão de discutir com uma pessoa, de dizer que o Espírito Santo não existe, ou
primeiro, esse ponto do Espírito Santo não existe, é o que o sábado caiu em Gálatas, que eu tive vontade de enfiar a Bíblia dentro da cabeça da pessoa. Mas, claro, estava errado, totalmente errado. E aí me chama uma atenção do livro Obreiros Evangélicos. Um trecho fala assim, ó: um obreiro espiritual dedicado evitará provocar pequenas diferenças de teorias e empenhará suas energias na proclamação das grandes verdades fundamentais a ser dadas ao mundo. Ele indicará ao povo a obra da redenção, os mandamentos de Deus e a breve vinda de Cristo, e será percebido que nesses assuntos há suficiente motivo para reflexão. É interessante a gente sempre defender a Bíblia pela Bíblia, entender o contexto dela, entender o porquê essas verdades são reais, mostrar para os outros, mas entrar em discussão, a gente acaba, que nem a gente fala para cá, perdendo as estribeiras, né? De não, a gente tentar evitar ao máximo esse ponto de discussão onde tu sai fora de si, mas não a discussão acadêmica onde tu debate pontos ali, mas essa que é uma diferença, mas essa parte onde a pessoa não quer ouvir, tá? Tenta levar para ela a palavra ou mostrar para ela, ó, o contexto é esse, ocorreu esse. É o Espírito Santo que vai tocar no coração da pessoa, não é tu que vai entrar dentro do coração dela e mudar aquele coração. Não, e aí mostra o meu erro, né, que eu relatei aqui, mas que o Espírito Santo, a gente tem que orar por quem a gente vai levar a palavra. No caso, a gente vai dar um estudo bíblico, a gente tem que orar por essas pessoas para que a pessoa possa, antemão, já estar, no caso, eu vou usar a palavra amolecida, né, pelo Espírito Santo, né, já sendo tocada pelo Espírito Santo, porque ela possa entender, ó, as Escrituras não foram inspiradas pelo Espírito Santo, foram inspiradas por Deus. Então, é Deus que vai fazer essa parte da obra. A gente somos ferramentas. E se nós acabamos afastando a pessoa para uma discussão, nós estamos errando, sendo uma ferramenta mal usada, né? Uma ferramenta que tomou conta do trabalhador, o que não deve ser real, né? Perfeito. Eu acho que tem uma outra coisa legal também aqui, quando a gente traz de Gálatas, né, entender, é o que o Juan falou agora, né, a gente tem que entender qual é o contexto. Então, o povo ali, quando Paulo escreve para eles, na região de Gálatas, eles estão perdendo totalmente de vista qualquer essência, qualquer o objetivo ali da lei. Né? Então, Paulo, ele tinha um porquê que ele estava fazendo a referência à fé, né? Uhum. E aí eles estavam, e aí agora eu vou trazer de mim, aí vocês veem se faz sentido, tá? Eu fico imaginando que assim, ó, imagina, eles estavam muito esperando o rei que viria como Davi, aquele que viria com grande força e queria, pelo poder da espada, expulsar os inimigos. Os séculos se passaram e não veio esse que eles achavam que ia ser o Messias, né? Que ia ser alguém que viria como Davi, né? O reino de que Cristo veio falar era o reino dos céus. Essa expectativa estava alterada ali. Só que muito tempo se passou. E aí eles começam a olhar para a lei com outro olhar, como se a lei tivesse o poder de justificá-los, como se a salvação pudesse vir pela lei. E aí que vem Paulo, e aí é bem lembrado ali nos comentários para os professores, na lição, na página 158, que traz assim, ó: o esforço humano para obedecer à lei está fadado ao fracasso, e, portanto, torna a maldição efetiva. Ainda assim, aprofunda Paulo: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E quando em Gálatas 3:12 Paulo está falando isso, ele está se referindo à lei de Moisés em Deuteronômio 4:1. Então, é bem interessante que a gente está vendo que Paulo, ele mesmo, em próprio Gálatas, ele deixa claro que aquele que observar os preceitos de Deus, né? Ele tem esse cuidado de mostrar. E aí tem outros textos mais para frente que depois ele também vai dizer, né? Que a lei ela é boa, justa e santa. Então, você tem vários textos de Paulo que, quando você lê no contexto, você entende qual é o contexto de Gálatas, você vê que ele não está matando o Antigo Testamento. Ele não está matando as leis de Moisés. Ele só está mostrando para as pessoas, né? Quando ele cita ali Gênesis, né? O justo viverá pela fé.
Gálatas 3:11, ele está fazendo referência a Gênesis 15:6, né? Que é justamente Abraão, que está aqui, acho que está aqui facinho, ó. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Então ele está lembrando assim, ó, foi pela fé que o nosso pai Abraão, ele recebeu e imputado por justiça, né? Pela fé que ele tinha em Deus. Então o que ele está dizendo é, não fica distorcendo, não fica olhando para a lei como se você obedecer aí os mandamentos, isso vai te levar para a salvação, porque é a fé que levou Abraão para o caminho que ele foi, e ele é a referência que ele é para a gente, por conta da fé dele em Deus. Então, a lei ela tem um propósito, e a gente estudou muito bem isso em Deuteronômio, acho que no meio, talvez, do trimestre, que a lei ela vem depois que eles foram salvos. Ela não vem antes. Ela nunca foi uma condição. Se tem uma coisa que o estudo dessa lição mostrou para a gente, é que a graça está muito no centro do Antigo Testamento, ao contrário do que o entendimento comum diz, né? Que não é o Deus de ira, muito pelo contrário, deixa muito claro em Deuteronômio que é o Deus da graça. Então, primeiro ele vem pela graça, ele oferece a salvação. Ele tira eles ali da escravidão do Egito, e aí depois, eles já salvos, eles já tranquilos lá, sendo sustentados por Deus, aí Deus traz os mandamentos com um objetivo, que era mantê-los salvos. Então, os mandamentos, ele tem esse papel maravilhoso na nossa vida, que é um caminho para que a gente não volte para a escravidão. E, no caso, a escravidão do pecado. Então, é para nos manter a salvo da escravidão, para nos manter libertos, é que vem os mandamentos. Só que aí, o povo de Gálatas estava se perdendo dessa percepção e estava olhando para os mandamentos como caminho da salvação. Então, o recado de Paulo é exclusivamente para aquele povo, dentro daquele contexto, lembrando que é a fé que nos salva. Que foi a fé que salvou eles da escravidão. E que a lei, ela vem para nos proteger e nos manter salvos. Só que aí, quando a pessoa lê só um pedacinho fora e esquece o contexto histórico, né? Aí ela cai no erro de tentar usar Gálatas para justificar a queda dos 10 mandamentos. E é tão simples, né, gente? Outra coisa que a gente viu em Deuteronômios aqui, né? Que os mandamentos, ele tem o objetivo de mostrar o caráter e os princípios de Deus. Então, quando você diz assim, olha, os 10 mandamentos não têm mais validade, você está dizendo os princípios e o caráter de Deus não vale mais, não é importante na nossa vida. Né? E é tão simples, né, perceber isso, né, que ninguém vai questionar, ninguém, nem mesmo quem não é cristão, quem é ateu, quem não acredita em Deus, não vai questionar. Você tem que respeitar pai e mãe, né, que você não matar, você tem que ser fiel. Assim, são questões tão básicas que são entendidas no meio social e respeitadas. Então, se você falar que caiu os 10 mandamentos, cara, você está falando que toda a base, tanto do cristianismo, quanto da base social, até para quem é ateu, que sustenta o bom relacionamento na sociedade, você está dizendo que não vale mais. Você está jogando lixo. E é isso, os 10 mandamentos são o caráter de Deus revelado e um caminho para nos manter salvos. Então, eu acho que é importante a gente olhar para o contexto histórico para não cair nesse erro, né? Isso que você comentou, Fábio, é tão importante que, mais uma vez, a gente percebe aqui que o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento são o mesmo. Ele não mudou em nenhum momento. Muitos falam, não, o pai é muito mal, o pai é duro, o pai joga pesado. E aí, quando o filho veio, a gente recebeu alívio, a gente recebeu refrigério. E aí Paulo não, fala, vocês estão entendendo errado as coisas. A lei é isso. E é tanto que ela já sempre foi assim. Olha só, ele começa a citar, então, a parte do Velho Testamento, do Antigo Testamento, mostrando que esse conceito já estava desde antes. E se vocês não perceberam, estava lá, sempre esteve. É o mesmo Deus, é o mesmo objetivo. A graça sempre foi aquilo que nos salva, né? E isso que a lição nos apresenta de forma incrível, maravilhosa, é fundamental aí para a gente perceber que aquele mesmo Deus que salvou no passado é o Deus que vai nos salvar hoje, é o Deus que vai nos salvar no futuro, caso venhamos a pecar. Isso é realmente muito lindo, né? Estamos já quase chegando à parte final da lição aí, ainda temos mais alguns tópicos aqui para citar, e eu quero que o Juan comente para a gente aí sobre a parte que fala sobre um profeta semelhante a você. O que esse título da lição quer dizer, hein, Juan? Até a gente viu um pouco disso na lição passada e em outras, né? Moisés era um profeta modelo, né? Profeta por essência. E ele é o profeta é aquele que estava face a face com Deus. Ele estava recebendo a revelação, e que revelação! Ele recebeu a revelação de Deus, e essa base dessa revelação se tornou a base de toda a Bíblia, né? E ele é um profeta também que aponta para o futuro. Ele aponta para ele aponta para Cristo. E a gente vê como aí
Cristo é a base, eu digo que é aquele fio de sangue, do início ao fim de toda a Bíblia, a gente vê um fio de sangue, e ali quem é? Cristo. Aí a gente vê desde do Gênesis ao Apocalipse, a gente vê que tudo está interligado, tudo está junto. E é um momento que, e aí Atos lá, 6:11, faz aquela referência, né, blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Quando eles blasfemavam contra Cristo, eles estavam ao mesmo tempo blasfemando também o povo de novo de Israel, o povo de novo de Judá blasfemava contra Moisés, porque Moisés já havia predito isso. Moisés quando ele se coloca lá e Cristo ele usa assim para Nicodemos, ele usa a sua referência a Deuteronômio, Nicodemos entende que ele era o profeta predito por Moisés. E ele também faz outras referências, onde a grande referência a gente pode ver no primeiro milagre dele em Caná, na Galileia, onde ele faz aquela multiplicação ali da água transformando em vinho, no suco ali, né? Ou a multiplicação dos pães, ou a multiplicação dos peixes ali. Faz uma referência ao maná que caía no deserto, ao maná que vinha dos céus, a multiplicação deles ali. Então, a gente vê grandes referências na vida de Cristo sendo apontadas lá atrás pelo grande profeta Moisés para Cristo. E o povo esperava que isso ocorresse de novo. E quem esperava isso, quem tinha no coração, entendeu que esses últimos acontecimentos, né, que seria o Messias ali, ele fazendo os últimos acontecimentos, eu falo na época do Messias, eles entenderam que essas referências, e Nicodemos ali entende que essas referências de Moisés se concretizam com Cristo, se concretizam lá com Jesus. E Jesus mostra, ele usa as escrituras para dizer, eu estou aqui, estou fazendo isso que o profeta já tinha dito. Tá? E ali a lição faz várias referências de vários versículos, a gente pode ver nela, a gente pode ver no Espírito de Profecia, a gente tem vários versículos que se remetem, se for a estudar Deuteronômio mais a fundo também, a gente já viu nas lições passadas, que faz esse apontamento para Cristo, faz esse apontamento para o Novo Testamento. Acho que tem uma coisa legal, assim, quando a gente passa pela faculdade, né, tem que fazer o TCC, tem uma matéria que todo mundo tem que lidar, que é metodologia científica, né? Aí você vai para metodologia científica, a hora que você vai construir o seu trabalho, você tem que pegar a referência daquilo que já existe. E aí você vai concordar ou discordar, mas você precisa fazer a citação da referência. Então é incrível como a Bíblia também tem a metodologia científica, né? Sim, segue o mesmo princípio traz. Eles citam um ao outro o tempo inteiro. E eles não citam negando, eles citam dando validade. Então, até para aqueles que leem a Bíblia com um olhar mais cético, né? Faça essa percepção. Existe metodologia científica muito forte nos nos escritores bíblicos, assim, eles usam esse padrão. E aí eu acho que vale ler dois versículos aqui, rapidinho, que é Deuteronômio 18, eu vou ler só o 15 e eu acho que o 18 aqui. O 15 é justamente aquele momento que Moisés está conversando com o povo, ele diz assim, o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, e a ele ouvireis. E aí um pouco mais para frente, quando já é o Senhor falando, então o Senhor me disse, e falaram bem naquilo que disseram, eis lhe suscitarei um profeta meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então é isso, assim, né? As escrituras inteiras, elas apontam de Gênesis até o final, elas sempre apontaram para Cristo, para o Messias que viria, né? O plano, a gente leu também algumas lições, o plano da salvação foi instituído por Deus e Cristo antes da criação do homem. Então, Deus já tinha presciência do que aconteceria, já tinha instituído ali o plano da salvação. Então, por isso que é possível que, desde o início, as escrituras apontam já para a vinda do Messias, porque esse plano estava traçado antes.
né, de qualquer texto começar a ser escrito. Então é importante a gente ter essa referência e mostrar que sempre apontou para isso. E eu achei interessante também, na página 159 aí da lição do professor, quando tem uma referência que eles falam assim, olha, e aí mostrando esse paralelo sempre, né, de Israel com o povo, assim, do antigo com o novo, né, que quando Jesus estava fazendo lá o milagre da multiplicação dos pães, quando o povo viu, eles tiveram uma total referência ao maná, a Deus provendo o maná no deserto para o povo. Então eles perceberam ali Cristo multiplicando os pães, essa referência, e aí eles falam assim, esse é o profeta que haveria de vir, fazendo referência às palavras de Moisés. Então, achei muito legal isso, né? A gente vê no Antigo Testamento o próprio povo que estava ali, de testemunho ocular, perceber essa referência e fazer essa citação, está lá em João 6,14. Então, acho muito legal que o próprio povo percebeu isso, né? Também, e o reconheceu como sendo o Messias, fazendo referência às Escrituras. Então, são muitas as referências, né? Não daria tempo a gente citar todas, mas são muitas as referências. Assim. Muitas. A lição também nos traz aqui o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, como a própria lição confirma, é como se fosse um livro de apelo, apelando ao povo, né? Ao coração do povo, para uma mudança, para uma reforma, uma volta a Deus. E eu vejo que ele não é muito diferente de Deuteronômio, né? Se a gente observar os objetivos de ambos os livros. Moisés, ali na sua velhice, escrevendo ali o Deuteronômio, havia uma preocupação muito grande do povo não se desviar, né? Aliás, é uma preocupação de Deus através de Moisés ali. Vocês vão entrar na terra, vai ter muitos desafios, vocês vão enfrentar situações assim, e não só situações de batalha, de luta física, mas lutas e batalhas espirituais que podem derrubar vocês. E o livro de Deuteronômio vem com esse apelo. Eu já tinha falado em outros momentos, o livro de Deuteronômio é um livro de apelo para que as pessoas não se percam. Semelhante ao livro de Hebreus, que também é um livro que apela ao coração humano, né? Quantas citações não tem? Olha, se ouvir a minha voz, não endureçai os vossos corações, né? É ali Deus, mais uma vez, insistindo, através do poder do Espírito Santo, através de Paulo, para que a gente possa tomar decisões ao lado de Deus. É um apelo, e ele usa todos os argumentos necessários para que a gente possa entender. Inclusive, claro, cita o livro de Deuteronômio para confirmar, né, todas aquelas verdades, a importância de estar ao lado de Deus, né? E eu queria que o Juan comentasse um pouco sobre esse assunto aí também, sobre essa semelhança em detalhes aqui do livro de Hebreus, Deuteronômio, e o que isso tem a ver com a minha vida hoje. Hebreus e Deuteronômio, eles são meio que continuações, né? Hebreus continua do livro de Deuteronômio, como se fosse anos depois ele está sendo a continuação de um livro que já estava escrito séculos antes, né? É a segunda temporada, né? Se fôssemos colocar na linguagem moderna. Bem isso mesmo. E é interessante, Hebreus é escrito por Paulo, tá? Apesar que muitos dizem que não, tá? E Paulo escreve ali seus 14, né, livros da Bíblia, e ele nesse momento ele faz uma coisa diferente do que ele faz nas outras epístolas. E isso a gente vai estudar na próxima temporada da lição, né, que vem Hebreus, né? E ele deixa de lado o seu eu, no caso, ele some ali na sua apresentação. Ele sempre se apresenta, eu, Paulo em tal lugar, com fulano. Ele cita o seu nome, ele citando ali a Filemon, a Tito, ali as cartas de 1º e 2º Timóteo, citando a Timóteo, né? Escreve aos Tessalonicenses, mas ele sempre cita o seu nome. E ali ele deixa o seu nome de lado. E ele faz um apelo, é diferente vamos pegar aqui o exemplo de Tessalonicenses, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, e aí continua. Aí Hebreus começa diferente, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho.
E aí começam as referências do Antigo Testamento. Ele começa as referências também, e ele usa várias referências a Deuteronômio. Deuteronômio é um grande livro sobre reavivamento e reforma. Hebreus é um grande livro sobre revivamento e reforma. E essa reforma, e eles não falam, no caso Moisés e Paulo, eles não falam apenas de uma reforma como com todo o conjunto. Não, eles falam de uma reforma individual também. A igreja deve passar por reforma, no caso ali seria o povo de Israel, lá os hebreus, séculos depois, o povo de Judá, deveriam passar por uma reforma? Sim, mas todos eles, sim, mas eles não deveriam deixar de fazer essa reforma individual. Eles não deveriam deixar de orar, de buscar as escrituras, de conhecer mais a Cristo, de conhecer mais a Deus, de estudar mais. E isso a gente traz para o nosso contexto, e usando uma coisa que a lição passada usou, a gente não pode deixar que a Bíblia seja perdida dentro de casa, né? E aí a gente precisa estudar a Bíblia, a gente não pode só absorver coisas, no caso aqui a gente falando sobre a lição, o pessoal olhando o comentário, e a gente não pode apenas absorver comentários da lição, a gente tem que estudar a lição. A gente não pode apenas absorver o que o pastor A, B ou C falaram sobre a Bíblia. A gente tem que estudar as Escrituras. A gente tem que se afundar no estudo cada vez mais. Nós devemos ser conhecedores da palavra. E hoje, às vezes eu vejo com tristeza que muitos não conhecem mais a palavra dentro do nosso povo. E esquecem de estudar, esquecem de buscar as escrituras cada vez com mais profundidade. Paulo faz essa exortação e ele usa como referências exortações que Moisés fez. Dá para usar uma grande referência, o Cântico de Moisés, Deuteronômio 32, 35, lá ele usa para apoiar seu argumento. Ele faz essa referência a como Deus é importante, como nós devemos buscá-lo, como Deus é grandioso, majestoso, e fala da história dos heróis da fé, o Hebreus 11, se eu não me engano, né? E todo esse contexto e a grande profundidade é que nós devemos buscar essas promessas de salvação. E essa reforma e revivamento, e a gente usa agora para os últimos dias, contextualizar aqui, a gente está nos últimos dias dessa terra. E nós precisamos de uma reforma individual, na família, na reforma na igreja de casa e na igreja adventista, que eu digo com reforma e revivamento. O pastor Ted Wilson, que é o presidente da Associação Geral, já vem gritando isso aos quatro cantos, reforma e revivamento. Nós precisamos dessa reforma cada vez com mais intensidade. E aí remeto à última, aquela pregação que eu citei do Carlos Segovia lá. The Stand? Não, essa aí é do Edmar. É verdade. Ele disse, e aí a gente vai para o Espírito de Profecia, só quem buscar as Escrituras receberá a chuva serôdia. Nós precisamos, e isso foi citado nos escritos do Antigo Testamento, e é citado nos escritos do Novo Testamento. Então, a Bíblia toda cita isso. A gente precisa de reforma e revivamento. A gente precisa dessa conexão com o Espírito Santo. A gente precisa desse estudo cada vez maior das Escrituras. E, claro, a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas essas promessas de Deus, nós precisamos nos jogar cada vez mais ao pé da cruz, fazer uma reflexão cada vez maior sobre Cristo. Se a gente fizesse uma reflexão diária sobre Cristo, sobre a cruz, os últimos momentos, nós veríamos quanto mais nós precisamos dessa dependência com Cristo em nossas vidas. Eu acho que até só
trazendo um ponto também já na linha de reflexões finais, né? Tem um paralelo legal na pré-figuração que Moisés fazia em relação a Cristo que viria, que Moisés tem aquele episódio que ele está lá em cima do monte, né? E ele fala para Deus, assim, não, se for para destruir o povo, tira o meu nome do livro da vida. Então ele se dispõe no papel de entregar a vida pelo povo. E aí Cristo faz isso de uma forma muito maior ainda, né? Quando ele se entrega no maldeiro e lá na cruz ele carrega todos os nossos pecados para que a gente seja salvo. Então, acho que é uma forte linguagem da graça, e eu acho que uma das coisas que aparece aqui na lição de quinta é justamente isso, né? Ou a gente se apega à graça, que é o que Cristo fez por nós, o sacrifício dele por nós, ou só o que sobra são as palavras ali de Mateus 22, né? 13. É choro e ranger de dentes. Então, esse é o caminho. Se você não quiser que o seu destino seja choro e ranger de dentes, se apegue à graça. E eu acho que a lição, isso, pelo menos para mim, ficou muito forte, assim, todo o estudo de Deuteronômio, acho que Deus vem mostrando para a gente, assim, olha, existem dois caminhos. E você tem o livre-arbítrio, eu te dei, é você que escolhe, é seu. Só que você tem um caminho que vai te levar para a vida eterna e um caminho que vai te levar para a morte eterna. E a escolha é sua. Só que eu quero que você saiba o seguinte, se você escolher o da morte eterna, o da vida eterna, você vai ter, talvez, dificuldades, pedras aí no caminho, mas eu vou estar do seu lado. Eu vou estar lá para te segurar, para te sustentar, vou segurar na sua mão, a gente vai junto para que você chegue até mim. E se você, em algum momento, você tropeçar em alguma pedra, estiver indo para o caminho errado, mas você se arrepender, ó, não importa o que você fez, estou aqui de braços abertos, pronto para te receber, como o pai que recebeu o filho pródigo, para te trazer no colo, te abraçar, esquecer tudo que você fez e te levar comigo, que esse é meu desejo. É para isso que eu vim, é para isso que eu me coloquei na cruz, é para isso que eu me sacrifiquei, que é para levar você e qualquer pessoa que queira para estar comigo. Então, acho que essa é a mensagem mais linda que a gente encontra. É legal que a gente vê essa mensagem já ali no livro de Deuteronômio e em todos os livros da Bíblia, né? Então, todas as escrituras, de novo, né? A gente não precisa separar em Antigo e Novo, porque toda a escritura sagrada, todos os livros, cartas, evangelhos, eles trazem a mesma mensagem. É Deus dizendo assim, ó, se você se arrepender, eu tô aqui, ó, de braço aberto, eu quero te salvar, quero você comigo. Tem um plano muito maior do que tudo que você pode pensar e imaginar. E eu quero esse plano para você, por isso que eu vim para cá, por isso que eu mandei meu filho, por isso que eu me sacrifiquei. Eu só quero que você venha. Vem, se entrega. E aí entra em tudo que o Juan trouxe, né? A importância do nosso relacionamento pessoal, né? Da nossa entrega, do nosso dia a dia, da nossa busca, da leitura, de conhecer, né? Porque se Adão poderia conhecer toda a palavra de Deus ouvindo da voz de Deus, a gente ouve a voz de Deus através das Escrituras. Então esse é o papel das Escrituras, né? Nos trazer a palavra de Deus e nos mostrar o caminho. Então é que a gente de fato caminhe nessa jornada em direção à vida eterna. Então acho que esse é o grande chamado que fica aí pra gente. Quero fazer aqui meus comentários finais. E hoje de manhã, quando eu acordei, eu peguei meu celular, fui ali passando algumas coisas e eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. O vídeo é uma criança, acho que uns 3 anos no máximo, meio que rebolando, e o pai próximo a ela com um bambolê. Esse rebolar que ela fazia era um movimento para fazer o bambolê girar, mas como ela era muito pequena, ela não conseguia fazer aquilo. Então, o pai que ficava mexendo no bambolê como se ela estivesse rodando um bambolê, mas é o pai que estava fazendo aquilo. E ela apenas só tinha que se balançar, né? Como se balança ao brincar ali de bambolê. E essa é a verdade que a Bíblia quer passar para mim e para você. Nós somos incapazes de nos salvarmos, de encontrarmos a felicidade por nós mesmos, de promover a paz neste mundo, de fazer as pessoas se sentirem realizadas, de alcançarem os seus sonhos. Somos incapazes. Mas quando nós nos entregamos a Deus, quando buscamos esse Deus, ele gira o bambolê. Ele faz a parte que, para nós, é o impossível, né? E eu quero concluir lendo 2 versículos da Bíblia muito importantes. Primeiro está em São João 5:39, que diz: examinai as Escrituras, porque vós escutais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E, por fim, Romanos 10:17, que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, meus amigos, aqueles que estão assistindo a este vídeo, busque ao Senhor Jesus em sua palavra. Quanto mais você se alimentar, quanto mais você buscar em toda a Escritura, não importa qual livro, não importa que parte, mas quando nos alimentamos da palavra do Senhor, nos tornamos pessoas mais próximas, mais felizes,
mais sonhadoras e, principalmente, mais integrada, mais íntima ali com Deus. Eu gosto muito de um versículo que diz que Deus ele quer nos conhecer, e nós temos que conhecê-lo, né? Eu não sei qual versículo que usa a expressão intimidade. Deus quer ser íntimo de nós. Ou seja, ele quer fazer parte do nosso dia a dia. No Gênesis fala assim, Adão e Eva se conheceram e tiveram Caim. Ou seja, eles já se conheciam, né? Mas que conhecimento é aquele? Eles tiveram uma intimidade. E através dessa intimidade surgiu Caim. É lógico que não é no mesmo nível que Deus, mas Deus quer dizer o seguinte, e é isso que eu quero usar como paralelo. Deus quer que conheçamos Ele de forma íntima, pessoal. Entendamos qual o plano dele para mim e para a sua vida. E isso só é possível alcançar, entender, se buscarmos ao Senhor da sua palavra, através da Bíblia. Então, que a Bíblia seja o seu guia, seja a luz para o seu caminho, e que a cada dia você entenda e se aproxime de Deus por conta dela. Essas são as minhas considerações finais. Vamos agora ouvir as considerações finais dos nossos outros colegas. Eu acho que as minhas estão concluídas aí, viu, Evandro? Acho que foi essa mesmo, né? Faz voz aí o que você trouxe, de que o exemplo de Cristo ali no deserto, ele é o maior, né? De que o que nos salva é só Deus. E aí a gente entra em contato com Deus e conhece o caminho que ele nos mostra para ir nessa jornada de salvação através da palavra. E é isso que Cristo mostra toda vez que ele responde para o Satanás, está escrito, e aí com a autoridade das escrituras sagradas, né, ele diz, vai de Satanás, né? Não tem espaço para você aqui. Né? Eu sei qual é o caminho que meu pai tem para mim, e esse caminho está lá, está escrito. Então, eu acho que essa exortação é muito forte para nos lembrar de que esse é o caminho para a gente também. Né? A minha, eu ficaria eu e você, né? E nós vivemos todo dia pela palavra de Deus, levamos uma vida dependente de sua bondade, desfrutando sua presença e orientação, levamos em nossos corações as palavras animadoras de Pedro e oremos para que ele seja uma experiência diária em nossa vida. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. 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 Está escrito isso. 2 Pedro 3:18. Bem, chegamos à conclusão de mais uma classe de professores. Quero agradecer aí o nosso convidado, Fábio Martins, por compartilhar conosco o seu tempo, o seu conhecimento aí também, no estudo da lição. Agradecer a você que nos assistiu e, claro, pedindo que você apoie esse ministério se inscrevendo, curtindo, mas principalmente compartilhando esse conteúdo com outras pessoas. Se você achou que é algo relevante para a sua vida, te ajudou na lição, então compartilhe para que isso também alcance outras pessoas e elas possam também receber esse conteúdo aqui, ok? Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao final do trimestre, mas que possamos, através dessas lições, nos aproximar cada vez mais de Jesus. Quero convidá-lo nesse momento para fazer a oração final, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós nesse momento, e o Juan vai nos dirigir a palavra. Então, fechemos os olhos. Agora sim a oração, vamos lá. Senhor Jesus, queremos te agradecer porque estamos aqui estudando mais uma vez a tua lição, mas que essas palavras, esses estudos sejam parte de nossa vida. Amém. Nós possamos realmente aplicar isso em nossas vidas. Que o Espírito Santo realmente nos mova, faça uma reforma, um renovamento em nós. Que nós nos colocamos a teus pés, aos pés da cruz, para que não só nós, a nossa família, a nossa igreja local, a nossa igreja no Brasil, a nossa igreja mundial, sofra essa reforma e renovamento. Precisamos disso, Senhor. Estás à porta, assim como Israel estava à porta de Canaã, precisava daquela reforma, renovamento, nós precisamos hoje, Senhor. Seja conosco hoje, Senhor, nos dá uma ótima semana, que a tua paz esteja nos nossos corações e o Espírito Santo continue nos guiando. Em nome de Cristo Jesus te pedimos. Amém. 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 Deus abençoe todos e até a próxima classe, professores. Fique com Deus. Até mais.